Olá! Toto Wolff e Jos Verstappen tiveram uma conversa séria hoje no paddock. Sobre o que era? Vou te contar em breve. E por que Oscar Piastri viajou 8 horas de carro até Montreal? Essas e outras histórias a seguir. Vamos ao flagrante. Toto e Jos no deck, depois Bradley Lord na prática, o gerente da equipe se juntou a eles. Mais tarde, o ex-piloto de F1, Heikki Kovalainen, apareceu. Claro, Max pilotou uma Mercedes AMG nas 24 horas de Nürburgring no fim de semana. 352 mil pessoas compareceram a esse evento. O fator Max foi enorme. Conversei com Jos sobre isso esta tarde. Ele estava com o filho naquele fim de semana. Na verdade, ele só dormiu 3 horas durante as 24 horas da corrida. Ele disse que Max adorou. Ele mesmo escolheu seus copilotos. Ele agradeceu por ter a Red Bull como patrocinadora. Quando o carro teve problemas, ficou arrasado. No início, ficou bravo, disse Jos, mas logo se acalmou. Max, na verdade, pilotou em um único dia dessas 24 horas quase o mesmo número de horas que ele pilotou durante toda a temporada no seu carro de F1. Então isso equivale a quase 5 corridas completas em um único dia. Hoje ele falou sobre isso e disse que fazer esses projetos extras, essas corridas extras, não vai ser algo pontual. Ele deve continuar fazendo isso com o aval da Red Bull. E o Toto Wolff chegou de jato particular, como esperávamos. Não veio de jato particular. Ele enviou o Bradley em seu lugar. Depois, Toto e Jos conversaram por cerca de 15 minutos no deck de hospitalidade. Tudo começou quando Toto encontrou Jos no paddock. Conversaram rapidamente e Toto sugeriu irem à suíte de hospitalidade. Não demorou muito para vários jornalistas se reunirem ao redor, dado o interesse que acreditamos que a Mercedes tem em levar o Max para a equipe deles. E certamente muitos de nós pensamos, bom, isso é claramente uma demonstração pública. Se fosse uma conversa ultra secreta, você não faria isso no deck de hospitalidade à vista de todo mundo que passa. Quando as coisas terminaram, eu abordei o Jos e conversei com ele sobre algumas coisas e no final perguntei: o que vou dizer que vocês estavam conversando? E ele disse: estávamos apenas falando sobre GT3. Era só disso que estávamos falando. Obrigado a Holofly pelo patrocínio. Imagine voltar do exterior após usar dados ilimitados nas férias e ter apenas uma breve escala. Você não se preocupa com o telefone enquanto está lá, mas ao chegar descobre que seu voo de conexão atrasou muito. Não entre em pânico. Use mapas, envie mensagens e acesse informações sobre reservas facilmente, sem precisar buscar Wi-Fi confiável no aeroporto. Seu eSIM de dados ilimitados, Holofly, tem um novo recurso que vai trazer tranquilidade. Ele se chama Always On. Com o Always On, você recebe automaticamente 1 GB extra de dados por mês, independente do status do plano. Está disponível em mais de 70 destinos nas Américas, Europa, Ásia e além. Então, seja enfrentando atrasos em voos, uma mudança inesperada de planos ou uma situação urgente, você pode acessar mensagens, mapas, reservas de viagem e muito mais. É segurança infalível ao seu alcance. Saiba mais clicando no link na descrição abaixo e garanta 5% de desconto usando o código Kim Illman. E um pouco mais sobre Toto. Ele estava dando uma entrevista, sentado em uma cadeira, e eu vi Kimi Antonelli saindo da garagem, passando atrás dele, e ele meio que pensou: será que eu faço uma brincadeira com ele ou faço alguma coisa? E ele fez. Acho que ele só empurrou um pouco o Toto, que se virou e viu o olhar travesso de Kimi Antonelli. Kimi também parou enquanto eu falava com Jos Verstappen para perguntar sobre o recente acidente de rally dele, que foi impressionante. Jos disse que está com dores nas costas, mas está melhorando e não vai parar de pilotar em rallies tão cedo. Ele faz isso por diversão e, tirando o acidente recente na Bélgica, está indo muito bem. Mas depois, Max estava conversando com um dos repórteres e dizendo que nós definitivamente merecíamos um pouco mais. Ele se orgulhou do esforço da equipe e admitiu que ficou mais nervoso vendo os outros pilotos do que quando estava no carro. Perguntaram a ele o que a F1 poderia aprender com as 24 horas de Nürburgring, mas ele preferiu não comentar e manteve postura diplomática. Perguntaram quanto tempo ele ficará na Red Bull, mas ele desviou dizendo que não há data final para sua permanência lá. Mas teve uma coisa interessante que ele disse, que hoje em dia as emoções dele são mais neutras, mais tranquilas na Fórmula 1. Apesar de receber críticas, principalmente da mídia britânica, acho o Max bem pé no chão. Claro, eu não estou em uma pista de corrida ao lado dele competindo, então eu não veria esse lado. Mas eu fico impressionado com a maneira como o Max se comporta. E eu acho que, no momento, ele está se sentindo bem feliz. Então, por que Oscar Piastri dirigiu 8 horas até Montreal? Bem, ele estava em Nova York cumprindo alguns compromissos de mídia com a equipe e foi pegar seu voo em Newark, mas o mau tempo fez com que o voo fosse cancelado. Ao tentar reservar outro voo, não havia opções convenientes. Ele até poderia ter ido por Toronto, como dizem os moradores de lá. Um membro da equipe sugeriu: por que não alugar um carro e dirigir em vez de complicar?
Foi exatamente o que fizeram. Não sei quanto custaria um aluguel só de ida de Nova York para Montreal, mas certamente não seria barato. Foram 8 horas na estrada e um pouco de aventura. A Fórmula 1 realmente define o padrão em tecnologia dentro e fora das pistas. E hoje eu percebi que eles estavam testando biometria. Essa tela acima das catracas reconheceu meu rosto e me deu as boas-vindas, como você pode ver aqui. No futuro próximo, talvez não precisemos mais desses passes para acessar a pista. Esta é a segunda corrida que testam essa tecnologia. A anterior foi em Miami. Admito que nem percebi na hora, mas hoje me impressionei com a rapidez e facilidade em reconhecer meu rosto. Você talvez tenha visto notícias online sobre furos na pista em Montreal. Eles não são em carros de corrida, mas sim em carros de rua. O problema ocorreu porque essas áreas precisaram ser asfaltadas com um pouco de cascalho. E voltando para a última segunda-feira, quando os carros iam para frente e para trás se preparando para este evento, houve 37 carros que tiveram furos nos pneus. Quando o organizador notou o problema, rapidamente começou a substituir por pedras menores como esta. Mesmo assim, continuam afiadas. E hoje mais 7 furos, incluindo este carro aqui, dirigido por um amigo meu que trabalha no paddock. Uma pessoa que foi afetada disse que colocou o pneu room flat, aquele pequeno, e saiu dirigindo, mas um dos outros pneus teve outro furo, e aí eles ficaram presos. O problema é que não é fácil conseguir alguém para te ajudar na pista, pois precisam dos passes certos. Sei que isso é complicado porque já tive um incidente lá em Melbourne e precisei de socorro na estrada e demorou cerca de 1 hora. Espero que o problema já tenha sido resolvido. O piloto da Cadillac, Valtteri Bottas, e sua parceira Tiffany competiram em um evento de ciclismo em cascalho na Austrália Ocidental no último fim de semana. Foi divertido. Sabe, ela é a profissional e eu sou o amador, mas ainda assim aproveito também. Então é legal explorar o mundo desse jeito. Ele ficou em 5º lugar geral e ganhou na sua categoria, enquanto Tiffany venceu na elite feminina. Mas sabia que roubaram o Cadillac dele na última prova? Na verdade, era um Escalade como este. Estava estacionado na entrada do Airbnb em Fort Lauderdale. No sábado de manhã, Paul manda mensagem: "Cadê o carro?" Ele responde: "Está lá na frente, não?" Não, tinha sumido. Foi roubado. O FBI se envolveu porque o crachá de imprensa e o passe de estacionamento estavam no carro, podendo causar confusão. O carro apareceu no dia seguinte e Valtteri só se atrasou um pouco no sábado. Acho que ele não vai dirigir o Cadillac Blackwing neste fim de semana. É uma edição F1 especial com cerca de 20 unidades, cada uma custa $200.000. Hoje de manhã fui à pit lane e me surpreendi ao ver fotos dos pilotos em cada garagem, não pelas fotos, mas repare acima delas o autógrafo do piloto. Nunca vi isso em nenhum grande prêmio. O autógrafo mais simples e rápido provavelmente o do Liam Lawson, e o mais elaborado fica com Franco Colapinto, um detalhe bacana, Canadá. Houve muita conversa hoje no paddock sobre uma sequência tripla: Azerbaijão, uma corrida no Oriente Médio e depois Singapura. No início da temporada, você sabe que perdemos Bahrein e Jeddah. Acredito que uma dessas corridas tem grande chance de ser a do meio dessa sequência tripla. Certamente, pelas pessoas com quem conversei, parece que a F1 está se esforçando muito para colocar um desses eventos nesse intervalo. Essa data é 4 de outubro e estará consideravelmente mais quente do que se tivéssemos corrido em qualquer um dos 2 países do Oriente Médio se a corrida fosse em abril. Acho que um desses eventos pode ocorrer na semana do meio, por isso reservei acomodações reembolsáveis no Bahrein e em Jeddah. Se não acontecer, recebo o dinheiro de volta. Aqui está Gabriel Bortoleto chegando ao autódromo hoje, e é uma caminhada bem longa do estacionamento dos pilotos até os portões de acesso, e com ele está seu empresário, Albert. Você pode notar o dedo dele? Eu certamente notei. Perguntei a ele mais tarde, no decorrer do dia, o que tinha acontecido. Ele estava na água e subindo uma escada no barco dele e acabou prendendo o dedo naquela escada de metal. O problema foi que ele estava sozinho e o dedo dele quase foi decepado. Ele precisou sair da água, subir no barco e voltar ao continente para buscar um médico, o que levou cerca de 1 hora. Mesmo assim, disse ter permanecido surpreendentemente calmo. Espero que o gesso fique no dedo dele por um bom tempo. Enquanto aguardava os pilotos hoje cedo, vi Sérgio Pérez sair de um carro com Jack Doohan no banco de trás. Agora o Cadillac do Sérgio, o Jack é piloto reserva da Haas, e só depois percebi o motivo. Ambos são agenciados por Khalil Bashir. Khalil trouxe os dois. Agora, o Jack, claro, está esperançoso por uma vaga na Haas. Hoje houve mais conversas no paddock sobre Esteban Ocon estar sob pressão. Esteban veio a público e disse que era besteira, e mesmo com apenas 5 corridas na temporada, já se comenta muito sobre o futuro dessa vaga na Haas. Já mencionei antes que Yuki Tsunoda pode ser um candidato, assim como Ryo Hirakawa, e Jack Doohan vai pilotar nas 24 horas de Le Mans em breve. Boa sorte para ele.
Antigamente, os pilotos da F1 estacionavam do outro lado do lago de Remo e cruzavam uma ponte até o paddock, mas isso terminou no ano passado. Este ano mudaram o estacionamento dos pilotos para mais perto dos portões, mas essa ainda era a área com só cerca de 2/3 dos pilotos no autódromo. Cheguei cedo e notei que faltava espaço para os pilotos. Se você estivesse em um desses carros e quisesse sair no final do dia, teria que esperar provavelmente por 3 pilotos de F1 diferentes voltarem e tirarem seus carros antes de poder sair. Por fim, os pilotos que chegaram tarde estacionaram no estacionamento dos chefes de equipe. Mas mais tarde, o organizador colocou placas no estacionamento dos chefes de equipe para mostrar onde cada chefe de equipe deveria estacionar. E dá uma olhada nessa aqui. Jonathan Whitley, Aston Martin. Será que os organizadores do GP do Canadá sabem algo que não sabemos? Já havíamos especulado que Jonathan seria chefe de equipe da Aston Martin, mas ver isso acima de uma vaga de estacionamento sugere que ou foi um descuido, ou talvez eles saibam de algo, receberam uma informação privilegiada e nós não. Acho que é a primeira opção, não a segunda. Muitos comentaram sobre isso no paddock hoje à noite. Vamos falar um pouco sobre a moda dos pilotos. Lewis Hamilton estava elegante com o terno branco e chamou atenção com os óculos de sol. Ele trocou de óculos ao se aproximar das catracas. Lando Norris optou por tons pastéis e suaves. Arvid e Liam usaram roupas da Hugo. Oscar Piastri vestiu uma camisa criada por ele mesmo. Esse é o Pastry Piastri. E Pierre Gasly estava usando um Canadian Tuxedo, um conjunto jeans, em cima e embaixo. Por que alguns pilotos estavam usando chapéus de cowboy hoje? Não é como se esse país fosse conhecido pelos seus cowboys. Isso é mais uma coisa do Texas. Bem, era sobre isso mesmo. O pessoal de cota estava fazendo uma promoção para o evento deles e pediram para os pilotos usarem esses chapéus de cowboy para alguns vídeos promocionais que eles estão fazendo para o evento deles. Quarta-feira de manhã, antes do fim de semana da corrida, e já há fãs acampados aqui esperando ver seu piloto favorito no Ritz-Carlton. Nós esperamos por 14 horas. Então, acordamos às 3 da manhã para vir aqui. Em alguns anos, temos que esperar até tarde. Tipo, 12 horas em outros anos, esperamos 7. Claro, este não é o único hotel onde você vai encontrar fãs esperando pelos pilotos. Vá até o Four Seasons Westin e vários outros hotéis 5 estrelas para ter a chance de encontrar seu piloto favorito. Ótimo timing, olha só. Bem, isso encerra um dia muito longo aqui em Montreal. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de curtir e cerca de 50% de vocês ainda não se inscreveram. Gostaria de ver você com a gente para não perder os próximos conteúdos. Para muito mais conteúdo nas redes sociais, produtos e meus guias de cada corrida, acesse e confira. Obrigado por assistir. E continue apaixonada. E esses aí são os serviços de emergência e bombeiros de Montreal.